Olá pessoal, meu nome é Rui, eu sou professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da Universidade de Brasília. Essa é a quarta aula de um curso online de percepção, que é obrigatória para o curso de Psicologia. Hoje é a primeira aula do módulo de visão, então a gente saiu do módulo introdutório e a gente está começando visão. Hoje a gente vai falar basicamente o que acontece no olho. Então, para isso, a gente vai falar um pouco da luz, né, que é o nosso estímulo físico, como que é a anatomia do olho humano, alguns aspectos básicos. A gente vai falar sobre os processos de focalização da imagem e a transformação desse sinal físico do ambiente em eletroquímico, como que a gente é capaz de adaptar a nossa visão ao escuro e como que isso pode ser medido. A gente vai falar de sensibilidade espectral, então qual que é a nossa sensibilidade ao longo de ondas de diferentes comprimentos, e a gente vai falar de um tipo de processamento neural que acontece no olho nesses primeiros estágios assim da visão. Então a gente vai começar a falar de luz, olho, foco e receptores, e falando um pouco da luz. A luz é uma forma de energia, ela é energia eletromagnética, que ela é gerada a partir de descargas elétricas, de faíscas, né? A gente pode entender a luz tanto quanto uma onda, né? Então ela tem um comportamento de onda, e nesse comportamento de onda a gente pode pegar duas propriedades principais dela, que é o comprimento de onda. Então quando a gente tem comprimento de onda, a luz ela é vibratória, então ela vai se propagando de modo vibratório, pulsando, oscilando no ambiente, e a gente pode medir qual que é o comprimento de uma onda quando a gente pega, por exemplo, um ciclo onde você tem tanto esses vales quanto esses picos aqui. Então, quando você tem a distância de um pico até a distância de outro, isso é um comprimento de onda. Então, no caso aqui, a gente tem uma onda de comprimento curto e aqui a gente tem uma onda longa, tá? O comprimento de onda, para a gente, está relacionado à percepção de cores. Então, ondas mais curtas, elas pegam a gente tende a perceber isso como púrpura, azulado, ondas longas como cores laranja, vermelho, tá? Outra propriedade da onda, da luz, é sua amplitude. Então, qual que é o tamanho desse vale aqui? Então, qual que é que amplitude que a gente tem dessa onda? Essa propriedade da luz está relacionada com o brilho percebido, a intensidade dessa luz, né? A gente tem que fazer uma diferenciação entre a intensidade da luz, do estímulo físico em si, e aquilo que a gente percebe. A gente sabe que não tem uma relação direta. Na aula anterior sobre psicofísica, a gente estava investigando alguns modos de escalonar essa relação entre a estimulação do ambiente, né, e como que a gente percebe isso. E a gente viu que não tem uma relação linear. Então, para a luz, por exemplo, isso não acontece. Para a gente perceber uma alteração de luz no ambiente, ela tem que alterar em 8 vezes. Então, essa percepção da intensidade da luz, né, como a gente vê com maior brilho, isso está relacionado a essa propriedade aqui, que é amplitude, tá certo? Então, de modo geral, quanto maior a amplitude, maior o brilho percebido. Embora a gente não tenha essa relação linear, porque esse escalonamento ele não segue essa proporção de 1 para 1, como a gente viu na aula anterior. A luz ela pode ser entendida como matéria também, então a gente vai entender ela como, por exemplo, formada de fótons, que são as menores partículas de matéria que vão compor a luz. Para boa parte das nossas necessidades aqui hoje, a gente vai tratar a luz enquanto onda, tá? E é interessante a gente organizar a luz em função do seu comprimento de onda. Um modo de fazer isso é você decompor um feixe de luz. Se a gente pega uma luz natural, uma luz do sol, por exemplo, ela vai ter comprimentos de onda, desde comprimento muito curto até comprimento de onda muito longo, tá? E
a unidade que a gente vai usar aqui são de nanômetros, né? O nanômetro é a bilionésima parte de um metro, então isso é bem pequeno, esse comprimento. Então, quando a gente trata em comprimento de onda, geralmente a gente vai utilizar medidas bem pequenas, porque isso é a parte sensível que o nosso olho ele consegue codificar. Tá? A gente codifica uma faixa, uma banda muito estreita da luz, de modo mais exato, cerca de 1/70 de todo o espectro de luz é o que a gente vai conseguir codificar. Isso é o que a gente chama de espectro de luz visível. Isso vai cerca de 400 até 700 nanômetros, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, está sendo representado as ondas desse espectro de luz eletromagnética, né? Que vai desde raios gama aqui até as ondas de rádio, né? A gente tem comprimentos de ondas que elas são muito variáveis. Então, se a gente pega de 10 a menos 5 nanômetros, né, até de 10 a 17, né? Então, comprimento de onda que está na ordem de quilômetros já. Então, a gente vai codificar só uma parte muito estreita desse espectro de luz que vai de 400 a 700 nanômetros. Isso faz sentido se a gente pegar uma perspectiva de como que os seres vivos eles evoluíram ao longo do tempo, né? Então, e a nossa necessidade. A gente pode pensar que, embora esse espectro de luz ele vai compor desde de ondas de 10 a menos 5 a 10, 17 nanômetros, né, de bilionésima parte de metro até quilômetros, a camada de ozônio ela faz uma barreira e ela deixa passar comprimentos de onda de cerca de 300 até 1100. Então, aquilo que os animais eles conseguem codificar representa boa parte desse fecho, dessa banda da luz que ela passa pela camada de ozônio. Além disso, a gente tem que pensar que quando essa luz ela entra no meio aquoso, né, dentro da água, parte dessa luz ela é perdida. E os primeiros seres vivos eles saíram do ambiente aquático, né? Então, isso explica por que a gente codifica essa parte bem estreita do espectro de luz. Alguns animais eles vão processar uma parte que enfim, a gente processa de cerca de 400 a 700. Os mamíferos, de modo geral, eles vão codificar isso, mas aqui a gente ainda tem alguns animais que vão processar ultravioleta, então comprimentos de onda bem curtos, e alguns animais que eles vão processar ondas mais longas, como ondas de calor, infravermelho. Então a gente tem, por exemplo, alguns ofídeos que têm alguns órgãos acessórios que eles são capazes de fazer um mapa de calor, né? Algumas serpentes são capazes de processar essas ondas infravermelhas, são sensíveis a isso. Então, de modo geral, é isso. A luz é energia eletromagnética, a gente consegue compreender ela enquanto matéria, enquanto uma onda, ela tem um comportamento oscilatório, só assim que a gente consegue codificar essa luz. E as duas principais propriedades são a amplitude, que está relacionada ao brilho, e o comprimento de onda, que está relacionado à cor. E a gente codifica uma parte bem estreitinha do espectro de luz total, que é o que a gente chama de espectro de luz visível. Então, uma vez que a gente já tem um conhecimento sobre como que é esse estímulo físico, né? O que a gente está tratando, a gente vai falar um pouco do olho. Então, a gente sabe que uma vez a luz, né, chegando no nosso olho, ela vai interagir com algumas estruturas desse órgão sensorial. Esse órgão sensorial que a gente pode entender que é até uma própria extensão do cérebro. O cérebro e o olho eles vieram de um mesmo tecido embrionário. Então, a gente pode entender uma relação muito próxima desse nosso órgão sensorial e do nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. A gente, então, aqui tem uma visão externa do olho, né, que a gente está mais acostumado. A gente tem as pálpebras aqui, a gente tem a pupila, que é
a abertura, que tem uma capacidade de aumentar ou diminuir, né, de contração e retração. A gente tem a esclerótica, que é essa parte mais fibrosa, que é o branco do olho. Então a esclerótica está aqui também por meio dessa visão que tem um corte aqui digital. E a gente consegue ver a esclerótica aqui. A íris é essa parte colorida do olho aqui, que ela é única para todo mundo. Tem mais de 200 características aqui que elas são únicas. E se a gente for falar em sistemas biométricos, creio que a íris seria a melhor a estrutura do corpo humano que daria informações mais individualizadas acerca de uma pessoa, por exemplo. Tá? Então, eu acabei falando da esclerótica, eu vou para essa visão aqui. A esclerótica é o branco do olho, né? Então, o olho, o globo ocular aqui, ele é formado de algumas camadas. Essa é a primeira dela, que é uma camada externa. A esclerótica, na sua porção aqui frontal, onde a gente tem o olho, ela tem uma protuberância, tá certo? E ela deixa de ser branca, ela passa a ser transparente. Ela vai formar essa estrutura que ela se chama córnea. A córnea é responsável pela focalização da imagem. Então, os raios luminosos que eles entram aqui, eles vão sofrer uma refração, né? Então, eles mudam a angulação. A córnea vai fazer isso junto com o cristalino. O cristalino ele também está responsável pelo foco da imagem, com a diferença que a córnea é uma estrutura que ela é fixa, né? E o cristalino é uma estrutura que se ajusta. Enfim, eu estava falando das estruturas, né? Então, além da esclerótica, a gente tem outra camada, que é uma camada muito importante, que é o coroide. Então, o coroide é uma estrutura que ela está responsável pela irrigação e pela nutrição das células do olho. Então, onde você tem pequenos vasos, artérias que formam essa camada. Depois a gente tem a retina. A retina é uma camada onde você tem toda uma estrutura, uma rede de células interconectadas que vão fazer o processamento da informação visual, tá? E dentro dessa área da retina tem uma região muito importante que a gente chama de fóvea. A fóvea é o ponto onde a imagem ela é focalizada e onde a gente tem maior acuidade visual, onde a resolução ela é maior. Toda a informação da retina ela vai sendo transmitida por meio dessa rede e ela vai formar o nervo óptico, tá certo? O nervo óptico vai levar a informação até áreas, enfim, do sistema nervoso central para elas serem processadas. Tem um ponto onde o nervo óptico ele vai começar, que hoje a gente chama de disco óptico. Aqui no disco óptico a gente não tem essas células fotossensíveis que a gente tem na retina que codificam a informação luminosa. Então a gente não tem informação aqui. Eu vou até fazer a gente não codifica luz aqui. Eu vou depois trazer uma ilustração disso. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver a retina também, que é essa camada mais interna, a coroide, né, que é essa de vasos, né, o nervo óptico. Dentro aqui do globo ocular, a gente tem uma estrutura gelatinosa, que é o humor vítreo, que composto de interstício, né, onde você tem pouca troca de fluido. Então, até mesmo por isso é comum o acúmulo de alguns sedimentos. A gente consegue perceber isso quando a gente está olhando para uma superfície, às vezes, muito homogênea, e a gente vê alguns pontinhos assim na nossa visão, pode ser algum tipo de material que ainda está no humor vítreo. A gente tem algumas outras estruturas, então aqui a gente tem o corpo ciliar, com alguma musculatura que vai trabalhar para que o cristalino ele possa sofrer alteração conformacional. A gente tem a pupila, que é por onde a luz ela vai entrar, e a gente tem a íris, que ela vai controlar, enfim, essa abertura e diminuição desse orifício aqui, que é a pupila. Tá? Então, aqui mais uma vez, o corpo ciliar, com esses músculos ciliares aqui, o cristalino, estrutura para a focalização da imagem, a córnea aqui,
tá? Aqui dentro a gente tem outro tipo de interstício, que é o humor aquoso, onde a gente tem uma troca de fluido que ela é muito mais intensa do que aqui no humor vítreo, ok? E eu tinha falado aqui de um ponto que a gente chama de disco óptico, onde a gente não tem fotorreceptores, e que isso no campo visual vai ocasionar uma mancha cega, um ponto cego, em que a gente consegue ver uma série de demonstrações, como essa aqui, por exemplo. Então, se vendo essa imagem, se você fechar o olho esquerdo, você pode ir aproximando tanto a tela do seu computador, ou então o seu rosto da tela, você vai fazendo isso lentamente, até que um momento, e você vai prestando atenção nessa imagem aqui, até que em algum momento esse ponto aqui, você deixa de perceber ele, você não percebe ele, porque esse ponto ele vai cair na sua mancha cega, no seu ponto cego. Mas o interessante é perceber que a gente não vai ver um buraco, uma mancha. Isso vai ser preenchido. Preenchido por alguma coisa que faz sentido. Então, esse gradiente aqui, ele vai preencher essa lacuna onde a gente não tem fotorreceptores. Isso já mostra um processamento de informação onde a gente complementa, completa a cena visual com alguma coisa que faça, que é coerente com a cena visual. Enfim, a gente conheceu um pouco o olho, a gente passou bem por cima sobre algumas estruturas, mas para a gente é o bastante. Antes de falar do olho enquanto um objeto que foca a imagem, eu vou falar um pouco desse processo de modo geral, tá certo? Então, o olho ele funciona como uma câmara, né? Onde a imagem ela é focalizada. Então, a imagem ela é focalizada e você forma uma imagem nessa câmera, como se fosse nossa câmera fotográfica mesmo. Esse nosso olho é um olho muito desenvolvido, onde é capaz de formar imagem. Ele é bem diferente dos primeiros olhos dos primeiros seres vivos lá no Cambriano, há 500 milhões de anos, onde o olho era uma estrutura, enfim, você não tinha um olho nesse sentido que a gente está falando, mas era uma estrutura que respondia à luz, mas basicamente a presença ou ausência de luz. Não formava imagem, não tinha um efeito de borda, diferente do nosso olho. Então, já que a gente forma imagem, eu vou falar primeiro de um momento onde a gente forma essa imagem e depois como que a gente codifica essa informação, tá? Então, aqui a gente tem uma cena visual, um estímulo visual. Agora há pouco a gente estava falando de algumas propriedades aqui da luz, né? Essa luz, ela vai entrar pelo olho, então você tem estimulação, você tem uma luz ambiente, por exemplo, essa luz ambiente, ela é refletida aqui, então ela atinge essa árvore, por exemplo, parte vai ser absorvido, parte vai ser refletido. O que vai ser refletido pode chegar aqui no olho, vai entrar pela pupila, e essa imagem ela vai ser formada aqui, ó, no fundo do olho, na região da retina, tá? A imagem que ela é formada, ela é uma imagem que ela é espelhada e de cabeça para baixo. Então, por exemplo, se a gente tiver essa cena aqui no campo visual, tá certo? Isso aqui é o que a gente vai ter no olho. Então, o que está, por exemplo, no canto inferior direito, vai ser projetado no canto superior esquerdo. Então, uma imagem invertida e de cabeça para baixo. Isso já dá uma ideia para a gente de como que a percepção humana ela é uma representação que não necessariamente ela vai ser fiel à nossa realidade. Então a gente tem no olho uma imagem pequena, uma imagem que ela é completada em função de um ponto cego, e que ela é representada num plano bidimensional, tá certo? Porque a retina ela é um plano bidimensional. Apesar disso, a gente percebe profundidade. Uma vez que essa imagem ela é projetada aqui na retina, de cabeça para baixo, essa luz ela vai ativar fotorreceptores. Então, a gente tem fotorreceptores
A gente vai falar dos cones e bastonetes, e esses cones e bastonetes eles vão disparar, eles vão dar início à atividade de toda uma rede de células que estão na retina, e essa imagem ela vai trafegar por toda uma circuitaria visual até chegar na área visual primária no córtex humano. Então, esse é o que acontece de modo geral. Agora eu vou focar nesse processo de focalização, tá certo? O que acontece? Então, aqui a gente tem o olho humano, a gente tem a retina, está representada em amarelinho aqui, a gente tem a fóvea, onde a imagem é focalizada. E a gente vai falar de duas estruturas muito importantes para a focalização da imagem, que é a córnea e o cristalino, tá? Cerca de 80% da imagem, ela vai ser focalizada, ou seja, você tem uma certa refração dos raios luminosos que chegam ao olho até aqui o ponto de foco na retina, em função da córnea, tá? Então a estrutura é central. O resto desse processo ele é feito pelo cristalino, tá? Então o cristalino ele tem uma capacidade de alterar sua forma, ele sofre alteração conformacional para que essa imagem ela seja projetada aqui sobre a retina, não antes e não depois, tá? Quando a gente tem um objeto que está distante, os raios luminosos que eles vêm desse objeto, eles chegam praticamente paralelos até o olho, tá certo? E aí o cristalino ele fica relaxado, que ele não precisa trabalhar para que a imagem seja focalizada aqui na fóvea. No entanto, quando a gente tem objetos muito próximos, os raios luminosos que vêm desse objeto, eles têm que sofrer uma refração maior para que a imagem ela seja formada aqui na retina, tá certo? E aí o cristalino ele passa a trabalhar, porque se ele não sofresse alteração conformacional aqui, essa imagem, do modo como chegaria de objetos muito próximos, ela seria formada num local hipotético que seria atrás do fundo do olho, então depois aqui da retina. Então acaba que você tem uma imagem que ela seria borrada aqui. Um mecanismo que a gente tem para focalizar essa imagem, é esse abaulamento do cristalino. Então o cristalino ele se abaula, ele altera a sua forma para que os raios luminosos eles tenham uma maior refração. Você tendo uma maior refração, você consegue aproximar esse ponto aqui de foco da imagem. E isso aqui é chamado de acomodação. Então, acomodação é esse processo que ocorre pelo abaulamento do cristalino para que a imagem ela seja focalizada. E isso acontece por meio do trabalho desses músculos ciliares aqui. Então, a gente tem músculos ciliares que eles estão ligados ao cristalino, tá certo? E quando essa imagem está próxima, que exige uma necessidade de maior refração, esses músculos eles vão se contrair e eles vão abaular o cristalino. Então, esse é um processo de foco da imagem. Alguns outros animais eles têm um processo que ele é diferente. Então, ao invés de você ter uma alteração conformacional do cristalino, o cristalino ele se move para frente ou para trás. Assim como acontece com o foco de uma câmera fotográfica, né? No nosso caso, a gente altera a forma do cristalino. Então, isso é o que a gente chama de acomodação, que é um processo muito importante para que a gente tenha uma imagem formada aqui nessa câmara, que é o olho humano, tá certo? Que ela seja formada na retina, que é onde estão as células fotossensíveis. Uma coisa importante é a gente ter essa noção de ponto próximo. Então, ponto próximo é a distância em que o cristalino ele não se acomoda. Então, o cristalino ele vai se abaular, mas a capacidade dele não é ilimitada. Chega num ponto em que o objeto está muito próximo, em que
o cristalino ele não consegue se abaular mais para aumentar a refração. E a imagem ela acaba borrando. Então, esse ponto de distância máxima em que o cristalino ele não consegue realizar essa acomodação é chamado de ponto próximo. Quando a gente é muito novo, esse ponto próximo ele é bem próximo ao rosto, tá certo? E à medida que a gente vai ficando de idade, esse ponto próximo ele vai aumentando, tá? Isso está ligado a uma condição clínica, mas que faz parte do desenvolvimento humano, que é a presbiopia, ou então a vista cansada, tá certo? À medida que a gente vai ficando de idade, esse ponto próximo ele vai ficando cada vez mais distante, porque o cristalino ele não consegue se abaular. E ele não consegue alterar a sua forma basicamente por dois motivos. Os músculos ciliares eles vão ficando mais fracos à medida que a pessoa vai envelhecendo, e o cristalino em si ele passa a ficar mais rígido. Então esses processos fazem com que o ponto próximo ele fique cada vez mais distante do olho. Aqui a gente tem uma representação em que a gente tem a distância desse ponto próximo, tá certo? Em centímetro, e aqui a gente tem a idade em anos. Uma coisa que a gente pode perceber é que, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa com 10 anos de idade, ou 20 e até 30 anos, esse ponto próximo está perto de 10 centímetros. À medida que a pessoa vai envelhecendo, e principalmente depois quando a pessoa entra na casa dos 40, 50, aí você tem um distanciamento acelerado desse ponto próximo. Então aqui a gente tem uma pessoa de 50 anos, onde o ponto próximo ele vai estar a cerca de 40 centímetros do olho. Uma pessoa de 60 anos, esse ponto próximo, a capacidade de acomodação, ela está a 100 centímetros, a 1 metro do olho. Então, é um processo natural que ele se intensifica a partir dos 45 anos. Tá? E a causa é a rigidez do cristalino e enfraquecimento desses músculos ciliares. Qual que é a solução que a gente tem? Então, basicamente duas, né? Uma que ela é bem funcional e prática, é a gente aumentar a distância daquilo que a gente está lendo, por exemplo. Se a gente está lendo alguma coisa, a gente afasta isso para ver. Acontece que chega em uma determinada idade, né? O ponto próximo ele é mais distante do que a distância do braço em relação ao olho. Então, lentes que elas auxiliam a refração, elas intensificam a refração, elas auxiliam para corrigir a presbiopia ou a vista cansada, tá? Esse é um exemplo interessante para a gente ver como que esse processo de focalização ele sofre alteração ao longo do desenvolvimento humano, tá? A gente tem algumas condições também que são condições da oftalmologia, a gente não vai entrar aqui com detalhe porque não é o intuito desse curso, mas é interessante do ponto de vista ilustrativo, né? O que acontece. Se a gente pegar a miopia, por exemplo, cerca de 1/4 da população tem miopia. Isso é um problema de focalização da imagem, né? Então, o que acontece na miopia e na hipermetropia? A miopia a gente sabe que é uma dificuldade para a gente enxergar o objeto quando ele está distante, tá? Isso acontece porque você tem um aumento da refração a ponto da imagem ela ser formada numa localização aqui que seria anterior à chegada dessa informação na retina. Então a imagem ela seria formada de modo claro num ponto anterior. Isso acontece mais ou menos por dois motivos, né? Ou você tem um aumento da refração em função de algumas anomalias e alterações que acontecem ou na córnea ou então no cristalino que proporciona esse aumento de refração. Ou então a pessoa ela tem um globo ocular muito grande. É outra possibilidade, são diferentes tipos de miopia, tá? E ela é corrigida quando a gente vai utilizar algum tipo de lente que vai
proporcionar essa divergência. Então, você tenta diminuir essa refração por lentes divergentes para que essa imagem ela seja formada aqui no fundo do olho, na retina, tá? A hipermetropia ela já é o contrário, né? Então as pessoas elas têm uma dificuldade para enxergar objetos que eles estão muito próximos. Isso acontece porque a imagem ela seria formada num ponto aqui que seria depois da retina. Então você tem uma refração dos raios luminosos que chegam ao olho que é insuficiente. Mais uma vez, você teria algum tipo de anomalia, ou então de alteração estrutural, ou na córnea, ou então no cristalino, que faz com que a refração seja menor. Outra possibilidade são pessoas que têm um globo ocular pequeno. Tá? A hipermetropia é corrigida quando a gente usa lentes convergentes que elas vão intensificar, aumentar a refração dos raios luminosos, de modo a você aproximar essa imagem para que ela seja focalizada aqui na fóvea, tá certo? Outra condição clínica muito comum é o estigmatismo, tá certo? O astigmatismo é uma dificuldade que as pessoas têm para enxergar tanto objetos próximos quanto distantes. Isso se dá em função de uma córnea onde ela tem algumas... A superfície dela é muito irregular. Então, de modo geral, todo mundo tem algum nível de astigmatismo, mas isso pode chegar a um ponto onde você tem uma córnea com astigmatismo que tem muitos acidentes aqui em sua superfície, tá? Esses acidentes, né, essas irregularidades, elas podem ser tanto num plano, numa orientação vertical quanto horizontal. Aqui a gente consegue ver mais ou menos isso. Então, uma alteração em função de astigmatismo, que tem uma alteração do foco horizontal e do foco vertical, tá? O que acontece quando a gente tem essa irregularidade aqui na superfície da córnea é que a imagem ela é projetada em múltiplos pontos focais. Então é como se tivesse uma vista embaçada tanto para perto quanto para longe. Uma ilustração pode ser visto aqui. Então aqui seria uma vista normal, aqui seria a vista de uma pessoa com miopia, né, dificuldade para enxergar objetos distantes, né? Um hipermétrope, onde você tem borramento da imagem próxima, e o astigmatismo, onde fica, enfim, tudo mais ou menos borrado. Agora a gente parte num ponto em que a gente sabe como a imagem ela é projetada. Então, como essa imagem ela é formada. Partindo do pressuposto que essa imagem ela foi formada, ela está refletida na retina, ela vai atingir células que elas são fotossensíveis. A gente tem duas células fotossensíveis na nossa retina. A gente tem os cones, tá? E a gente tem os bastonetes. Esses nomes eles são dados em função da estrutura anatômica, do formato dessas células. Então, cone tem esse formato, esse segmento externo que lembra um cone. O cone está aqui, né? Que ele lembra um cone, e um bastonete que ele lembra um bastão mesmo, tá? Esses segmentos externos, tanto do cone quanto do bastonete, eles vão conter pigmentos visuais. Então, essas moléculas, esses pigmentos, eles reagem à luz. Por isso que a gente fala que eles são fotossensíveis. Esse pigmento visual, ele tem, ao longo das diferentes espécies, a gente tem diferentes tipos de pigmentos, né? Então, quando a gente vai trabalhar os exemplos, a gente fala da rodopsina, que é o pigmento visual. Eu vou tratar como pigmento visual. Tá? Esse pigmento visual, ele é formado pela opsina. Então, a opsina, aqui a gente tem uma estrutura aqui física, né, didática do que seria essa molécula. Tá? Essa opsina, ela tem um tamanho muito maior, mas para representação aqui ela foi diminuída. Então, a gente tem diferentes tamanhos dessa molécula aqui, da opsina, tá certo? A opsina, ela é ligada à retinal, 11-cis retinal. Então, essa é uma forma
inativa do pigmento visual. Quando esse pigmento ele recebe luz, então luz é incidida sobre esse pigmento visual, e esse pigmento visual, eles estão dentro aqui, ó, desse segmento externo das células fotorreceptoras. Tá? O que acontece? Acontece um processo de isomerização, que é uma alteração conformacional dessa molécula. Então, aqui é um pigmento visual que não recebeu luz. Quando ele recebe luz, a gente tem essa alteração conformacional, essa isomerização. E a gente tem um processo químico complexo aqui, a partir dessa isomerização, onde você tem um efeito em cascata aqui, de descarga elétrica. Então, você tem um impulso gerado a partir de um processo de isomerização de um pigmento visual que recebe luz. O único pigmento visual ele é capaz de desencadear esse processo aqui de isomerização em milhares de outros pigmentos visuais. Então, a gente precisa de, enfim, um único fóton que chega numa molécula, você vai desencadear uma reação em cadeia. É mais ou menos isso que acontece. Essa parte aqui, a retinal, ela vai se descolar da opsina. Então, isso é o que a gente chama de branqueamento, que vai estar relacionado com a nossa sensibilidade à luz. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Então, esse é o processo de transdução, como que a gente transforma a informação. Então, a gente tem uma informação eletromagnética do ambiente, tá? Essa luz, quando ela alcança essa energia eletromagnética, ela é codificada, então, por meio de um processo de isomerização, de alteração conformacional dessa molécula que responde à luz, e ela vai proporcionar um efeito em cadeia que vai despolarizar a célula nervosa. Uma vez que essa célula nervosa ela é despolarizada, toda uma rede aqui na retina ela vai trabalhar. Isso aqui é a representação de células que existem na retina. Tá? Então, a gente tem aqui bastonetes, a gente tem cones. Esses bastonetes e cones eles estão ligados às células bipolares, que por sua vez estão ligados às células ganglionares. Tá? Esse é um tipo de comunicação que é vertical. Mas a gente tem um tipo de comunicação que é horizontal, de células horizontais e de células amácrinas. Essa rede horizontal está relacionada principalmente ao tipo de controle inibitório e vai ser importantíssimo para a percepção de borda e contraste. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, essa é a rede da retina, de células que compõem a retina. Aqui a gente tem o olho, é muito interessante a gente ver como que é a distribuição de cones e bastonetes ao longo da retina. Tá? Aqui a gente tem a mancha cega e por aqui a gente tem a fóvea, que a gente consegue dividir em graus, né? Então a gente tem 0 graus aqui, que é a fóvea. A gente vai colocar uma representação gráfica da concentração de cones e bastonetes a partir aqui da fóvea na retina. Então a gente pega aqui, tá? Ângulos a partir da fóvea, então a fóvea 0 grau, a esquerda e a direita da fóvea, tá? Em azul a gente tem cones, em vermelho a gente tem bastonetes. E aqui a gente tem o número de receptores por nanômetro quadrado. Uma coisa que a gente percebe, que fica bem óbvio, a gente tem um pico aqui de cones bem na fóvea. Então, na fóvea, a gente não vai ter bastonete e a gente vai ter uma concentração altíssima de cones. Por que isso acontece? Os cones eles são células que são responsáveis por uma visão mais detalhada. Então, a gente tem um maior detalhamento da imagem. E os cones eles são responsáveis pela percepção de cor também. A gente tem cerca de 6 milhões de cones no nosso olho humano. Cerca de 500 bilhões deles estão aqui na fóvea. A fóvea é do tamanho da ponta de uma caneta Bic, é muito pequena. É uma área muito pequena da retina, que, no entanto, é a área mais importante para a gente, onde a gente focaliza a imagem. A gente tem mais
sensibilidade, resolução dessa imagem. Aqui a gente tem uma imagem por microscopia, a gente consegue ver um cone aqui, tá certo? Em amarelinho, um bastonete. Então, o bastonete a gente tem em proporção muito maior, a gente não tem ele na fóvea, mas ao longo da retina, a gente tem muito mais bastonete, aqui na periferia da visão. Na periferia da visão, a gente também vai ter cone, só que numa proporção muito menor. Tá? Funcionalmente, esses bastonetes, que eles se encontram mais na periferia, eles estão relacionados eles são altamente sensíveis, então ele tem uma sensibilidade à luz muito maior. Quando a gente está em situações de baixa luminosidade, a gente tem uma visão que ela é escotópica, que a gente chama, né, que ela é levada a cabo por bastonetes, que ela está funcionando. Então, bastonetes tem uma sensibilidade muito maior. É por isso que quando a gente está no escuro, a gente enxerga melhor na nossa visão periférica. A gente tem cerca de 120 milhões de bastonetes em cada olho, né? Eles têm uma concentração maior na periferia. Eles também são sensíveis a uma transição rápida de variação de luminância. Então, por isso que bastonetes são bons para perceber movimento. Então, a gente percebe melhor movimento no campo visual periférico. Então, essas são algumas características funcionais de cones e de bastonetes e como que eles se distribuem na retina, mostrando que eles fazem parte de uma rede complexa. Tá? A gente ainda vai complementar essas informações. Aqui a gente consegue ver, enfim, essa é uma representação bem simplificada da retina. Aqui a gente tem algumas fotos por meio de microscopia. Então, aqui os receptores, aqui células bipolares, aqui células ganglionares. Elas são grandes, elas estão no núcleo grande. Aqui é outra célula por microscopia que a gente tem. Então, eu chamo a atenção para essa camada aqui de cones e bastonetes, onde a gente tem os fotorreceptores, a coroide, né, onde a gente tem vasos sanguíneos que estão alimentando toda essa rede, e as células ganglionares aqui, que a gente consegue ver o corpo celular de modo bem, bem nítido. A gente consegue ver essas camadas plexiformes também, onde você tem essa comunicação que ela é horizontal. Então, é interessante para a gente ver como que isso se dá. Uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar é que a luz, ela atravessa toda essa rede de células aqui para chegar nos fotorreceptores. Isso parece muito contraintuitivo e muitas pessoas se confundem. Então, a luz, ela vai atravessar células ganglionares, a máquinas bipolares e vai chegar lá no fundo do olho para ativar cones e bastonetes. Tá? A gente pode pensar que isso é até um tipo de proteção para essas células que são muito nobres, que elas vão responder à luz. E de modo geral, aqui você vai ter pequenos vasos e essas células aqui elas são transparentes, então não tem os cones e bastonetes não vão sofrer com oclusão de imagem, ou então refração. Então, elas, de modo geral, elas são transparentes. Você tem vasos que eles são vasos sanguíneos que eles são transparentes também. E outra coisa que acontece é que na região da fóvea, essa camada aqui ela é muito mais delgada, ela é fininha. Então, a luz ela não tem um grande espaço para atravessar. Então, isso facilita também para quando a imagem vai ser projetada aqui. Mas esse é um ponto importante. Então, a luz atravessa toda essa rede complexa aqui de células para chegar para ativar esses fotorreceptores. Só enfim, uma aplicabilidade que a gente pode ter, já levando em consideração isso que a gente aprendeu. Por que balançar o braço é mais eficaz para chamar o atendente? Então, a gente está num bar, a gente quer chamar o garçom, a gente não sabe o nome dele e ele está distante. Então, às vezes, as pessoas ficam com o braço levantado. Então, isso não é muito eficaz. Se a gente balançar o braço, isso tem uma chance muito maior do atendente perceber a gente.
porque pensa que o braço, a gente vai estar na visão periférica dele, à medida que a gente mexe, a gente tem uma transição mais rápida de luminância, você tem movimento. E os bastonetes, que estão na periferia da visão, eles são muito mais sensíveis para perceber movimento. Então, sempre que você quiser chamar alguém que está distante e que está te vendo pela visão periférica, você faça algum movimento, porque isso aumenta a chance de você ser percebido. Alguns aspectos clínicos também que são interessantes quando a gente pensa nessa como que é a distribuição de cones e bastonetes, né, na retina. A gente tem uma condição clínica que se chama degeneração macular. Tá? A mácula é uma região da retina que ela envolve, né, a fóvea e o entorno da fóvea, que é uma região amarelada quando a gente consegue ver imagem, né, exame de imagem do fundo do olho assim. Então, essa região que está no nosso ponto onde a gente focaliza a imagem, né, do centro do campo visual, ela sofre degeneração. Então, uma visão que a gente tem seria mais ou menos isso. Então, as pessoas estão perdendo cones ali e boa parte de resolução visual. Isso tem um prejuízo enorme, por exemplo, a tarefa de leitura, ou então qualquer coisa que você tem que fazer, que você tem que focalizar a imagem. Tá? Outro tipo de condição que a gente tem, uma condição genética, né, herdada, é a retinite pigmentosa, em que você tem morte celular de células que elas estão na periferia. Então, em larga escala, muito mais bastonete do que cone, né? E elas vão causando essa visão em túnel, de modo que a pessoa ela não percebe o que está fora da imagem que ela está focando. Em condições graves, a pessoa ela perde toda a visão. Mas, enfim, a gente consegue compreender um pouco o efeito dessas condições a partir do momento que a gente sabe como que essas células elas são distribuídas na retina e qual que é a função delas. Eu vou entrar num ponto agora que é bem interessante, que é como que a gente é capaz de se adaptar ao escuro. Se a gente acontece com todo mundo, às vezes a gente entra num ambiente mal iluminado, a gente não consegue enxergar nada, a gente tem que andar palpando as coisas e tal. Mas depois de algum tempo, a gente começa a ver contorno, forma. Então, às vezes, quando a gente entra no cinema e não começou o filme, a gente fica meio perdido. Mas depois as coisas vão ficando mais nítidas. Isso acontece porque a gente aumenta a nossa sensibilidade no escuro, com baixa luminosidade. Isso acontece ao longo do tempo. A gente tem uma adaptação máxima ao escuro e isso leva a coisa de meia hora, tá certo? Então, como que a gente consegue ver a nossa sensibilidade de adaptação ao escuro? Então, por meio de estudo psicofísico, a gente consegue ver isso. Se a gente quiser... Então, como que acontece? Como que seria um paradigma, um estudo psicofísico para ver isso? Então, a pessoa ela sai de um ambiente iluminado e ela vai passar por uma testagem logo depois. Se a pessoa, a gente quer ver a adaptação ao escuro da visão, é interessante o seguinte, que a pessoa ela tenha que uma luz que ela vai servir para a gente calcular o limiar, ela não está no ponto focal, não está na fóvea, não está no centro do campo visual, porque lá só vai ter cone, né? Então isso vai ter que estar afastado um pouco para pegar tanto cone quanto bastonete. E aí o que acontece? A pessoa ela pode ajustar, por exemplo, por meio de um dimmer, o ponto em que ela passa a perceber aquela luz, é o limiar, tá certo? E o que é? E a gente pode fazer esse cálculo desse limiar, no caso eu estou falando um método de ajuste que a gente viu na aula passada, então por meio de um dimmer a pessoa coloca uma intensidade de luz que ela passa a ser percebida, então ela não era percebida e passa a ser percebida, a intensidade mínima com que ela é percebida. E o que a gente percebe é que ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, o limiar ele é cada vez menor. Então você passa a ser mais sensível, tá certo?
essa linha, e o que a gente vai ter é uma adaptação que ela acontece em escada. Então, essa linha vermelha aqui é a adaptação ao escudo tanto de bastonetes quanto de cones. Então, a gente tem uma adaptação que ela se inicia de modo rápido, assim, com coisa de 4, 5 minutos. Você tem uma aceleração dessa adaptação ao escudo, depois a gente entra numa etapa de platô e depois, lá por volta dos 7, 8 minutos, você tem uma fase mais lenta de adaptação. Então, a visão, de modo geral, levando em consideração cones e bastonetes, tem esse caráter de degrau aqui, com 2 platôs. Tá? Esse platô aqui, esse degrau, ele está representando uma adaptação ao escudo que ela é mais rápida para cone. Então, cones se adaptam mais rápido ao escudo. Como que a gente pode perceber só a adaptação de cone? Então, cone, na FOV a gente sabe que só tem cone, não tem bastonete. Então, a gente pode fazer o mesmo procedimento aqui, ou seja, uma pessoa ajustar até a intensidade mínima que uma luz é percebido, mas que agora passa a estar no campo central de visão, na fóvea, tá certo? Então, o que acontece quando esse ponto aqui, essa luz que a pessoa está percebendo, está na fóvea? A gente tem essa curva aqui de adaptação ao escudo, tá certo? Então, a gente tem uma adaptação rápida, por volta de 3, 4 minutos, isso entra num platô e você não tem uma diminuição desse limiar depois, tá certo? Só disso, então a gente consegue ver essa diferença dessa linha verde, né, que é a adaptação ao escudo do cone, com essa adaptação ao escudo das duas células. Tem uma diferença. Isso se dá em função dos bastonetes. Então, os bastonetes eles são bem mais sensíveis, têm um limiar bem menor em relação aos cones. Daí a gente já tira a conclusão que quando a gente está num ambiente pouco iluminado, a gente vai utilizar uma visão essencialmente levada a cabo por bastonetes. Tá? E para a gente conhecer a curva de adaptação ao escuro de bastonetes, como que a gente faz isso? Então, se a gente colocar um ponto de luz no campo periférico, a gente vai pegar os bastonetes, que eles estão em alta concentração, mas vai ter cone ali também. Então, um modo de estudar isso é com uma condição rara, que são monocromatas que não têm cones, só tem bastonetes. Então, por meio dessas pessoas, a gente consegue ter uma ideia de como que é a curva de adaptação ao escuro. E essa curva é representada por essa linha aqui, que ela é roxa. Então, a gente tem uma adaptação ao escuro que ela é lenta, ela vai se intensificar lá por volta dos... ela alcança a adaptação dos cones por volta de 7 minutos, mas ela ainda continua. Então, o limiar ele vai diminuindo, a sensibilidade vai aumentando até por volta de 20, 30 minutos, que é o tempo de adaptação ao escuro de bastonetes. Então, por meio desse procedimento experimental aqui, a gente consegue chegar nessas 3 curvas, né? Então, a adaptação ao escuro da visão de modo geral, levando em consideração cones e bastonetes, e a curva de adaptação de cones somente e de bastonetes somente. E a gente consegue perceber que a sensibilidade, a baixa luminosidade é muito maior para bastonete do que para cone. Enfim, isso aqui são dados comportamentais que a gente consegue chegar por meio de psicofísica, tá certo? Então você tem um ponto de luz, você controla o estímulo e aí você mede a resposta do participante. Mas qual que é a base biológica disso? Então qual que é o substrato neural? Esse substrato neural ele está relacionado com a regeneração do pigmento visual em um processo que a gente chama de descoramento, tá certo? Só lembrando, então, a gente tem lá no segmento externo dos nossos fotorreceptores a rodopsina, né? O pigmento visual, que ele é formado pela opsina e pelo retinal, que quando recebe luz, sofre um processo de isomerização e o
o retinal ele se descola da opsina, tá certo? Esse retinal aqui, depois ele passa a formar o retinol, que é uma forma da vitamina A, tá certo? Mas enfim, o que é importante a gente saber aqui? A gente tem um processo. Isso aqui é a retina de um sapo, tá? Uma retina de um sapo que ela estava exposta que ela estava no escuro, então ela está bem avermelhada, tá certo? À medida que essa retina aqui ela vai sendo iluminada, ela vai se descorando. Então, aqui o pigmento visual, a rodopsina, ela tem essa coloração avermelhada. À medida que você vai tendo a, a, a quebra dessa molécula, você vai ter um processo de descoramento. E a retinal se transforma em retinol que ela tem um aspecto amarelado. Então, esse branqueamento, esse descoramento aqui da retina está relacionado com esse processo de isomerização desse pigmento visual, tá certo? O que é interessante a gente saber é que aqui a gente tem o descoramento e a gente tem, enfim, o pigmento visual que é isomerizado e se desliga. Mas de um tempo depois, a gente tem essa vitamina A retinal aqui, ela vai se ligar novamente à opsina e você vai formar a rodopsina. Isso é o que a gente chama de regeneração. Então a gente tem um processo onde a gente tem a rodopsina, né, o pigmento visual, que por meio da luz sofre um descoramento e você vai ter a formação do retinal mais opsina em separado. Esse processo ele é prolongado se você mantém a luz, mas que na escuridão você tem a regeneração quando se liga novamente a essa vitamina A, a retinol, com a opsina. E essa regeneração ela é mais rápida em cones. Então, em cones, isso dura cerca de 6 minutos, essa regeneração. Já essa regeneração, você ligar a vitamina A com a opsina para formar novamente a rodopsina, isso dura por volta de 30 minutos. O que é muito interessante, porque a taxa de regeneração do pigmento visual ela é a mesma da adaptação do escuro. Então, aqueles dados dessa curva aqui de adaptação ao escuro, ela é explicada por meio dessa fisiologia de regeneração e descolamento, tá certo? Então, e a gente pode pensar o seguinte, que a gente tem uma maior sensibilidade ao longo do tempo, porque à medida que a gente está no escuro, a gente não vai ter o descolamento, a gente não vai ter, você não vai ter opsina se desligando da retinal. Então, você não tem o descolamento, você não tem a quebra dessa molécula, você vai tendo só regeneração no escuro. À medida que você vai tendo só regeneração, você tem mais moléculas que elas estão que elas são responsáveis, são sensíveis à luz. Então, sua sensibilidade ela vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Então, por meio desse processo aqui, de adaptação ao escuro, que a gente sabe agora a base biológica dele, a gente sabe, por exemplo, como que a gente pode apreciar um céu, sei lá, estrelado no meio do mato. A gente sabe que quando a gente vai para um lugar pouco iluminado, quando a gente vai para fazenda, quando a gente vai acampar, quando a gente fica um tempo no escuro, o céu ele começa a ficar mais estrelado, a gente começa a ver estrelas que a gente não estava vendo antes. Isso demora cerca de meia hora. Por quê? Quando a gente está no escuro, você só tem um processo de regeneração da vitamina A, né, do retinol com a opsina, que você vai aumentando a concentração de pigmentos visuais. E esse processo ele é mais longo para bastonetes, para você ter uma adaptação completa da visão de bastonetes, isso leva cerca de meia hora. Então a gente sabe agora o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ir para o escuro e a gente tem que ficar por volta de 20, 30 minutos para que a gente tenha a sensibilidade máxima para a gente apreciar um céu estrelado, por exemplo.
Outra aplicação também, outra coisa curiosa que a gente pode pensar é o seguinte: chegaram a aventar já a hipótese, né? Por que que pirata usava tapa-olho, né? Então, por que que isso é representado desse jeito? Isso é uma coisa que a gente não tem dados sobre isso, é só uma curiosidade, mas enfim, tem relato de que os piratas eles usavam tapa-olho nas viagens porque um olho ele ficava adaptado ao escuro e outro ao claro. Então, quando o pirata ele tinha que ir nos porões que eram muito pouco iluminados, para ele não ter dificuldade, então ele trocava o olho de lugar, o, o, o olho do tapa-olho. Então ele passava a usar o olho que estava adaptado ao escuro. E quando ele voltava de novo para o convés, né, ele trocava de novo para o olho que estava adaptado ao claro. Isso faz sentido. Então isso faz muito sentido. A gente não estou falando que é verdade, mas faz muito sentido, porque você tem um olho em que você teve um processo máximo de regeneração e você teve uma adaptação ao escuro e que você tem maior sensibilidade e que você consegue perceber mais em baixa luminosidade. Então, isso é uma coisa que faz sentido. No entanto, não seria tão funcional para um pirata, porque à medida que a gente usa só um olho, a gente perde informação de estereopsia, né, de percepção de profundidade, que para quem trabalha com navegação isso é extremamente importante. Então, enfim, não seria teria essa perda por esse lado. Agora eu vou falar um pouco de sensibilidade espectral. A gente estava falando da sensibilidade dessas células ao escuro, né? Mas sensibilidade à luz de modo geral. É só que a gente sabe que a luz ela não é toda igual. Ela pode ser decomposta em diferentes comprimentos de onda. A gente viu isso. Então, qual que é a nossa sensibilidade espectral na nossa sensibilidade para diferentes comprimentos de onda? Então, aqui a gente tem esse é um gráfico de limiar, tá? Para a nossa visão de modo geral. Então, o que está mostrando aqui? Aqui a gente tem ondas curtas e aqui a gente tem ondas longas, tá? Ondas longas estão associadas a essa cor vermelha, ondas curtas estão associadas à cor azulada, ondas médias verde e amarelado, tá certo? Esse gráfico aqui ele mostra que a gente tem um menor limiar para ondas aqui que elas estão por volta de 550 nanômetros, na faixa de amarelo, alaranjado. Então, o nosso pico de sensibilidade, né, o nosso menor limiar, são ondas médias aqui. Só algo para deixar claro. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de limiar. Então, quanto menor o limiar, maior a nossa sensibilidade. Quanto menor o limiar, quer dizer que menor a intensidade desse comprimento de onda aqui para que ele possa ser percebido, tá certo? O limiar ele é inversamente proporcional à sensibilidade. Tanto é que se a gente quiser sair de uma curva onde a gente calculou o limiar, então a sensibilidade é 1 sobre o limiar. Então você tem eles são inversamente proporcionais. Então à medida que a gente sabe isso, a gente consegue chegar numa curva de sensibilidade, tá certo? A sensibilidade é inversamente proporcional ao limiar, tá? Então aqui a sensibilidade está mostrando o quê? Quanto maior a sensibilidade, melhor a gente percebe esse comprimento de onda, que é aqui essas ondas médias que eu estava mostrando, tá? Então isso aqui é de modo geral a visão como é que ela funciona. É só que a gente sabe que a gente tem diferentes fotorreceptores, a gente tem cones e a gente tem bastonetes. Uma coisa é que o pico de sensibilidade ele é diferente para cones e para bastonetes. Então, bastonetes, a gente não percebe cor por bastonete, só por cone, tá? Mas mesmo assim eles respondem à luz. O que a gente percebe são tonalidades de cinza, né? E o pico espectral dele é por volta de 500 nanômetros. Quando a gente tem cones, onde a gente percebe cor, vai ser por volta aqui, sei lá, de 550, por volta disso, tá certo? Quase 600 nanômetros. Dois pontos que eu quero salientar aqui. Como que a gente chega nessas curvas aqui? Como que a gente calcula o limiar? Então a gente não vai testar todos os comprimentos de onda.
A gente testa alguns. Então, por meio de um espectrômetro, a gente consegue criar uma luz de um único comprimento de onda. Então, a gente consegue fazer esse controle e a partir dessa luz que tem esse comprimento de onda puro, a gente consegue calcular o limiar. E a gente faz isso para diferentes comprimentos de onda e a gente faz um ajustamento disso para que a gente consiga ver uma curva. Então, é isso que a gente faz. Então, você tem limiares para ondas puras que elas são feitas por meio de um espectrômetro. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que nessa imagem aqui você tem uma sensibilidade que ela é relativa. A gente viu que os cones eles estão muito mais sensíveis à luz. Eles têm um limiar muito mais baixo do que o cone. Então aqui é uma medida relativa. Eu vou depois enfim, a gente ainda vai ver mais isso. Tá? Outro ponto que é importante a gente ver é que a gente tem 3 tipos de cones. Então, a gente tem um cone que ele tem um pico de sensibilidade para ondas longas, para ondas médias e para ondas curtas. Então, do mesmo jeito, a gente consegue calcular esse pico de sensibilidade para esses 3 tipos de cones. Então, por isso é chamado de um cone S, que ele é mais sensível para ondas curtas, né, de small, medium e large. Enfim, eu falei que eu ia voltar nessa imagem aqui, onde a gente tem a sensibilidade para uma visão de bastonetes, que é o que a gente chama de visão escotópica, né, de visão no escuro, e aqui a gente tem uma visão levada a cabo por cones, que é uma visão fotópica, uma visão no claro. E eu disse que isso aqui é uma medida de sensibilidade que ela era relativa, né, que na verdade os cones os bastonetes eles eram bem mais sensíveis. A gente consegue ver isso nessa imagem aqui, tá certo? Então, aqui a gente já tem uma representação que está levando em consideração essa sensibilidade que ela não é relativa aqui. Então, o que a gente vê é que a sensibilidade para a luz de bastonetes, né, essa visão escotópica, ela é muito maior do que dos cones, tá certo? Então a gente pode pensar o seguinte já, que se a luz ela tiver em algum intervalo, ela tiver em uma intensidade em que ela ela não consegue fazer com que um cone responda só bastonete, então a gente vai ter um intervalo de luz em que cones não respondem, mas bastonetes respondem. Essa é o que a gente chama de visão escotópica, né? E a gente vai ter esse intervalo que ele é chamado de intervalo fotocromático, onde a gente não percebe cor. Então a gente percebe tonalidades de cinza. É mais ou menos isso aqui. Quando a gente está num ambiente bem escuro, a gente vai perdendo o brilho das cores. As cores vão ficando cada vez mais apagadas. Tá? Isso está relacionado a um efeito que a gente chama de efeito Purkinje, que a gente consegue observar com mais clareza no pôr do sol, quando o sol está se pondo então em ambientes de baixa luminosidade. Em ambientes de baixa luminosidade, a gente passa a perceber cores que têm um comprimento de onda longo, né? Então, seja vermelho, alaranjado, eles vão perdendo brilho. Por quê? A gente tem menos sensibilidade em situação de baixa luminosidade. Então, quando a gente tem baixa luminosidade, os comprimentos de ondas que eles vão ser percebidos pelos cones são essas ondas médias aqui, azul, verde. Então, em situações de baixa luminosidade, onde a sensibilidade ela vai ser só para essas ondas aqui, a gente tende a perceber melhor, com mais nitidez, com mais brilho, cores que são verde, que são azuladas. Tá? É mais ou menos isso aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma situação onde a gente tem bastante luz, em que os cones eles respondem com facilidade, tá certo? E à medida que essa luz ela vai diminuindo do ambiente, esses cones eles passam a não responder para comprimentos de onda que são longos. E aí o vermelho, alaranjado vai ficando desbotado.
Ou seja, em ambiente de baixa luminosidade a gente percebe mais verde azulado. Isso é utilizado bastante pela fotografia em obras cinematográficas, por exemplo. Então, quando você tem um ambiente assim de pouca luz, eles exploram cores verdes, cores azuladas, porque é como a visão funciona. Você pega, por exemplo, a abertura daquela série Vikings, né? Então você tem tonalidades de verde e de azul, e você não vai ter de vermelho alaranjado, porque quando a gente está no escuro são as cores que a gente percebe. Isso é o que a gente chama de efeito Perkin. E está relacionado com a nossa sensibilidade espectral. Já caminhando para o final da aula, por que usar a luz vermelha no hall da sua festa? Enfim, hoje eu tô aprendendo, ensinando vocês como chamar um garçom e por que usar a luz vermelha numa festa. A gente fazia festa de república e a gente usava luz vermelha, enfim, né? Porque era legal. Mas tem uma coisa interessante em você, por exemplo, vai fazer uma festa, você usa luz vermelha no hall de entrada, por exemplo, ou então num ambiente mais em que as pessoas estão conversando. Porque a luz vermelha, ela vai, ela vai ter um efeito já de adaptação ao escuro. Os bastonetes eles vão se adaptando. Colocando em outras palavras, às vezes quando a gente entra de cara, assim, a gente está adaptado para uma situação fotópica, onde tem bastante luz, tá certo? E a gente entra num lugar escuro, a gente fica perdido, tateando as coisas, a gente não enxerga nada. E demora algum tempo para a gente se adaptar à luz como a gente viu, tá certo? Então isso acontece em festa, você entra numa festa, às vezes está escuro, você não percebe nada. Mas se tiver uma luz vermelha, o que acontece? Você ainda consegue perceber o ambiente, tá certo? Os seus cones estão trabalhando, mas os seus bastonetes não. Se a gente pensar o seguinte, olha só, então aqui as luzes vermelhas são ondas longas, tá certo? Essas ondas longas, elas não são... Vou até vir aqui. Então aqui a gente tem a sensibilidade espectral, tá vendo? Se a gente pega um comprimento de onda de 700 nanômetros, os cones eles respondem. Então, a partir de 650, 700 nanômetros, os cones eles estão respondendo, é uma visão fotópica. Mas os bastonetes não. Então, se você está num lugar onde tem só uma luz vermelha, os bastonetes eles não estão sendo ativados, você não tem um processo de descoramento, você não tem, enfim, esses pigmentos visuais dos bastonetes eles não estão se isomerizando. Então, você já iniciou um processo de adaptação escuro para essa visão aqui escotópica, por meio dessa luz vermelha. Então, uma pessoa que ela fica num ambiente de luz vermelha por uma meia hora, ela já adaptou a visão por cones dela. Então, a pessoa ela consegue ir para um ambiente onde estava iluminado com luz vermelha e ela vai, por exemplo, para um ambiente escuro de uma festa e ela não vai ter aquela sensação ruim que ela não está percebendo nada porque a vista dela já passou por adaptação ao escuro. Então isso faz sentido. Então as pessoas chegarem em um ambiente onde elas sabem que elas vão para uma festa que está mal iluminado, mas você tem um hall com uma luz vermelha onde você consegue conversar com as pessoas e navegar no espaço e ao mesmo tempo ir adaptando sua visão ao escuro. E agora eu vou falar um pouquinho de convergência neural, que é um processo de processamento já do sinal neural que acontece no olho, tá? Eu só vou voltar um pouco para mostrar como que é essa rede neural aqui. Então a gente tem cones, a gente tem bastonetes que estão ligados a células bipolares e células ganglionares aqui nessa rede, tá certo? É só que essa ligação aqui, ela não acontece de uma célula para todas as células. Então você não vai ter um bastonete ligado a uma célula bipolar que está ligada a uma célula ganglionar. Então você tem um efeito que a gente chama de convergência. Como que isso acontece? Então aqui eu estou falando de uma convergência, a gente pode pensar que isso aqui são bastonetes, tá certo? E aqui a gente pode pensar que é uma célula bipolar.
Então, uma célula ganglionar. Vamos pensar que é uma célula bipolar aqui. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 bastonetes. Esses 5 bastonetes eles estão recebendo luz. Tá? Essa luz que eles estão recebendo, eles vão disparar. Você vai ter potenciais de ação. Vamos pensar que essa capacidade de comunicação aqui, a gente tem uma unidade arbitrária que é 2 aqui, tá certo? E para essa célula bipolar, o ganglionar disparar, ela precisa de receber 10. Tá? Isso está relacionado com o processo de despolarização celular, que a gente viu na aula anterior. Então, essa célula bipolar aqui, então essa célula ganglionar, está recebendo informação de 5 células. Então, ela tem uma chance maior de disparar do que se a gente pega uma célula bipolar ou ganglionar que está ligado somente a um cone, por exemplo. Então, que vai receber só 2 de descarga elétrica. Então, essa célula não responde. Isso é mais ou menos o que acontece. Então, você tem muitos bastonetes ligados a uma única célula ganglionar. A gente pode ter mais de 100 células, de 100 bastonetes que vão se ligar somente a uma célula ganglionar. Você tem um efeito de convergência neural. Então, todos os dados eles vão convergir em uma única célula. Isso não acontece com os cones, em que a ligação, você tem uma ligação direta, é basicamente 1 para 1. Né? Então, você tem um cone para uma célula ganglionar. Então, é por isso, em função dessa alta convergência, essa visão por bastonetes ela é mais sensível. Isso explicaria, por exemplo, por que a gente tem uma menor sensibilidade, por que a gente tem uma maior sensibilidade, porque a gente, no escuro, por exemplo, a luz. Então, se essa curva aqui, ó, que é a curva de adaptação ao escuro dos bastonetes, essa maior sensibilidade, esse menor limiar, está relacionado a esse processo de convergência neural que é muito maior nos bastonetes, tá certo? Então, essa maior convergência, ela vai proporcionar uma maior sensibilidade, você responder a menores intensidades de luz. Isso não acontece com o cone. Por outro lado, a visão por cones, em função de ter uma menor convergência neural, ela vai ter uma melhor acuidade. Vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem a mesma situação onde a gente tem 5 bastonetes, tá certo? Recebendo, então a gente tem 2 bastonetes aqui recebendo luz. É esse bastonete aqui adjacente a esse. Aqui a gente tem 2 bastonetes que eles não são adjacentes, então tem um espaço em que você não tem luz aqui. E esses outros 2 bastonetes estão recebendo luz. Mas o sinal neural, como eles têm um processo de convergência, ele é o mesmo. Então você tem uma célula bipolar aqui respondendo. A resposta para esse tipo de estimulação e a resposta para esse tipo de estimulação vai ser a mesma. Diferentemente quando a gente tem cones. Então, como a ligação é 1 para 1, você tem uma ligação direta, a resposta neuronal, quando você tem esse padrão de estimulação e esse, vai ser diferente. Então, isso aqui está relacionado à acuidade visual, porque os bastonetes eles conseguem responder eles vão ter uma descarga neural que ela é específica e ela é capaz de compreender diferenças de estimulação luminosa no campo visual, em função dessa menor convergência. Então, a gente tem uma situação de cones, eles têm uma melhor acuidade em função dessa menor convergência, mas os bastonetes eles são mais sensíveis em função da alta convergência que eles têm. E esse processo é o que a gente chama de convergência neural, que já é um processo de processamento do sinal. Então, como que a gente está codificando esse sinal? Para fechar, só alguns aspectos desenvolvimentais, eu queria falar de 2 métodos para a gente checar a acuidade em bebês. Né? O bebê ele não consegue falar, então a gente tem que ter algum tipo de método. Então, a gente sabe que bebês eles têm baixa acuidade visual em função da estrutura dos cones. A gente tem um tipo de método comportamental que chama olhar preferencial. Então, um bebê ele sempre tende a olhar para um padrão em que ele é mais complexo. Geralmente é utilizado
essas grades senoidais aqui de frequência espacial. Então o bebê ele tende a olhar para um estímulo que ele é listrado, né, onde você tem barra de frequência espacial, do que algum que é homogêneo. Então por meio disso a gente consegue ir deixando essas barras cada vez mais fininhas, né, indo de barras grossas até barras cada vez mais fininhas, até um ponto em que o bebê ele não consegue, ele não tem resolução espacial para fazer distinção. Então, por meio disso, a gente consegue calcular a acuidade visual dele, tá certo? E a gente sabe que quando o bebê ele chega lá por volta dos seus 6 meses, ele já tem uma boa acuidade visual. Um método mais novo são por meio de potenciais evocados. Então, você tem diferentes tipos de estímulo onde você tem a diferente resolução espacial, isso é apresentado e você tem um potencial evocado que ele é medido por meio de atividade elétrica no escalpo do bebê. Então ele não precisa falar também. A gente consegue chegar a uma curva que ela é semelhante também. Os dois métodos são válidos, né? Cada um com suas limitações. Por exemplo, esse aqui ninguém consegue, nem todo mundo consegue ter porque ele é caro. Esse aqui ele é muito fácil, mas enfim, ele é um método um pouco mais grosseiro, né? E esse resultado aqui ele se dá em função do formato do cone dos bebês. Então, esse segmento interno do cone dos bebês ele é muito mais largo, de modo que vai ter um espaço vazio entre esses segmentos externos aqui. Então, a gente tem aqui uma camada de cones lá na fóvea do bebê, onde você tem espaços externos, e você tem o mesmo espaço que ele é coberto por poucos cones, e aqui, isso aqui já é uma camada onde você tem cones, né, na fóvea de um adulto, onde você quase não tem espaço vazio, onde a parte desse segmento externo, onde você tem os pigmentos visuais, é muito maior aqui, cobre uma área muito maior. E a gente sabe que ao longo do desenvolvimento você tem a diminuição do tamanho desses segmentos externos, de modo que você vai ter uma maior resolução espacial, porque vai ter mais pigmentos visuais espalhados por essa área. Então isso é só uma ilustração de como que ocorre o desenvolvimento de acuidade em bebês por meio da diminuição desses espaços vagos na retina, principalmente na fóvea, onde você tem alta concentração de cones. Gente, aqui eu deixo um roteiro de estudo com algumas perguntas, caso alguém queira estudar. Então, respondendo essas perguntas é meio interessante para estudar também. Eu deixo as referências principais dessa aula que eu preparei, tá? Deixo um material complementar também. Quem é aluno da UNB tem acesso a esse slide por meio do Aprender, né, do Moodle, né? E a gente utiliza, tem alguns textos também sobre essas aulas no site de divulgação científica do meu grupo de pesquisa, eupercebo.unb.br. Uma próxima aula a gente vai falar de processamento neural da visão, uma aula muito importante para entender a visão. Gente, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.